Graça e paz, queridos. Dando sequência naquilo que o Senhor tem falado para nós nesses últimos dias, nós intitulamos esse estudo como a pregação de 100 anos de Jesus, tá? E como base bíblica nós vamos utilizar 1 Pedro 3, 18, 20, Efésios 4, do versos 8 ao 10, Lucas 16, 26, Apocalipse 20, 14 e 15 e Apocalipse 22, 13 e 17. Para a gente poder compreender esse estudo, nós vamos trabalhar em 4 passos, tá? Primeiro, nós precisamos entender onde Jesus pregou durante esses anos, por que ele pregou e para quem ele pregou. E aí, como base, nós vamos utilizar 1 Pedro 3, 18 e 20. Segundo, existem alguns equívocos em relação a essa passagem de 1 Pedro 3, 18 e 20, onde muitos usam como dessa passagem um tema para poder falar sobre a ida de Jesus a Hades, ou Sheol, na tradução em hebraico. Principalmente no verso 19, que diz assim, no qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E nós vamos compreender que Pedro não quis dizer isso nessa passagem, amém? E terceiro, vamos lá. Nós veremos também que Jesus, depois que ele é morto, que ele foi crucificado, ele é vivificado pelo Espírito e ele desce sim a Sheol, que Paulo nos descreve como regiões inferiores da terra, em Efésios 4, 8 e 10. E Lucas nos dá mais detalhe dessas regiões inferiores em seu livro, lá em Lucas 16, 26. E para nós concluirmos, nós vamos ver que Jesus, de fato, ele pregou durante 100 anos através de Noé. E foi a oportunidade de arrependimento para aquele povo daquela época, que ao longo do tempo, desde o juízo de Deus na arca até a sua primeira vinda, ele usa de elementos humanos para proclamar o Evangelho. E aqueles que creram no Evangelho estavam em Sheol aguardando a sua vinda. E eles são levados para os céus como cativos com o Senhor. Ou seja, de fato, Jesus ele vai até Sheol, nesse lugar de mortos, e ele diz para aquele povo na qual creram no Evangelho sobre que ele tinha vindo e já tinha consumado aquilo que ele já havia um dia revelado, Então, ou seja, com a sua vinda eles são levados aos céus e aqueles que ficaram, eles vão ter a sua segunda morte. Conforme Apocalipse 20, 14 e 15, ele vai nos dizer, certo? E serão lançados ao fogo. Sendo assim, Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, ele continua utilizando de elementos humanos, inclusive nos dias de hoje. Para quê? Para que as pessoas recebam de graça a água da vida e não fiquem de fora da árvore da vida. Em Apocalipse 22, 13 e 17 nós vamos compreender todo esse estudo, tá? Amém? Vamos lá? Vamos começar nosso estudo? Bom, amados, como em todo propósito, Deus ele nos revela o fim e não o meio. E para que nós possamos compreender com profundidade aquilo que o Senhor quer nos dizer a respeito desse entendimento na qual nós intitulamos como a pregação de 100 anos de Jesus, nós vamos utilizar como texto base 1 Pedro 3, 18 e 20, tá? Contudo, para fazer sentido essa passagem de Pedro, o Senhor nos revelou primeiro a conclusão, ou seja, o fim. Como assim? Vamos lá. Qual é o plano eterno de Deus para nossas vidas? Veja bem, quando Deus ele cria o homem, lá em Gênesis 1, 26, ele está com Jesus e diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois, no versos 28 de 1 Gênesis, ele diz assim, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, a intenção de Deus ao criar o homem era encher a terra de muitos filhos à sua própria imagem. E quando Adão e Eva eles se multiplicassem ou tivessem, vamos falar assim, quando Adão e Eva tivessem seus filhos,
esses filhos eles reproduziriam a imagem do próprio Deus. Por fim, nós vimos que isso não aconteceu e houve a queda e uma separação momentânea dos filhos. E aí Jesus vem, o segundo Adão, e ele nos mostra o modelo que Deus deseja. Em Efésios 4,13, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, as características, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está nos dizendo para que nós cheguemos à maturidade de Cristo. Esse é o modelo na qual Deus se agrada, na qual Deus deseja. Ou seja, as características de Cristo, a maturidade de Cristo, isso agrada a Deus. É assim que Deus espera, é assim que Deus deseja. Vejamos, em Mateus 3,17, quando Jesus ele é batizado, Deus se abre os céus e Deus diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, eis o meu filho que me alegra, que me dá prazer em tê-lo. Sendo assim, Jesus ele é o modelo. Jesus ele é o modelo padrão que Deus se alegra. E como eu disse, Deus primeiro ele nos revelou o fim desse entendimento. Por quê? Jesus, ele sendo o modelo de filho amado, o próprio Cristo, ele veio à Terra e nos deixou uma cartilha de como nós deveríamos nos comportar até a sua segunda vinda. E na sua segunda vinda, no dia do juízo de Deus para os nossos tempos, todos terão ou tiveram acesso à água da vida, que é Jesus. Apocalipse 22:17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Isso é importante, quem quiser, tome de graça a água da vida. Em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sendo assim, o modelo a ser seguido, que é Jesus, está aí. E quem quiser, toma de graça da água da vida. Ou seja, está aí, Jesus está aí. O acesso nele é de graça. E serão felizes aqueles que guardarem aquilo que Jesus nos ensinou. Por quê? Serão conectados novamente ao Pai na árvore da vida. E como nós sabemos que essa árvore da vida é o próprio Deus? Veja, o que a serpente fala para Eva lá em Gênesis 3:5? Vamos ler? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, da árvore da vida, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo entre o bem e o mal. Então a própria árvore da vida é o próprio Deus, tá? Ou seja, assim como nos dias de Noé, no pré-dilúvio, o pré-juízo, Jesus ele se utiliza de elementos humanos para proclamar o Evangelho. Nós veremos durante 100 anos, Jesus, através de Noé, ele prega o arrependimento para aquele povo daquela época. E para isso nós vamos utilizar como base bíblica, na qual nós já citamos aqui no início, 1 Pedro 3:18, 20, certo? 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 ao 20, amém? Conforme nós falamos, Pedro, quando ele cita lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 ao 20, mais precisamente no verso 19, que diz assim, no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Pedro ele está se referindo aos espíritos que se encontravam em prisão nos tempos de Noé, e não para os mortos em Sheol ou em Hades, ali, como muitas pessoas sugerem, tá? Que falam que essa passagem está relacionada de quando Jesus desceu a Sheol. Mas não é isso que Pedro quis dizer. Vamos lá, no verso 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, ressuscitado pelo Espírito Santo. Em Romanos 8:11 diz: aquele que entre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os corpos mortais, ou seja, ressuscitará os corpos mortais pelo Espírito em que vos habita. Então, o verso 19, quando Pedro ele diz, no qual também foi e pregou o Espírito em prisão, a expressão na qual Pedro está falando aí, no início do verso 19, ele está se referindo ao Espírito Santo
citado no verso 18, que diz assim, que também foi e pregou aos espíritos em prisão. Portanto, se nós tirarmos aí essa expressão no qual e colocarmos o Espírito Santo no lugar, esse versículo ficaria assim: o Espírito Santo também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha só que interessante. E quem são esses espíritos em prisão na qual o Espírito Santo prega? O versos 20, ele vai nos revelar quem seria esse espírito em prisão. Que diz assim, os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, isto é, apenas 8 pessoas, 8 almas foram salvas. Portanto, queridos, os espíritos em prisão que Pedro cita lá no verso 19 não são os espíritos mortos que se encontravam lá em Hades, lá em Sheol, aguardando a vinda de Jesus para serem levados cativo ao Pai, mas sim para aqueles antediluvianos que se encontravam em prisão. Na verdade, o prisão aqui está relacionado que é um pecado, tá? Se nós abrirmos aí Provérbios 5:22, diz assim, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, essa passagem nos revela que Pedro ele está dizendo que enquanto Noé pregava, quando Noé preparava a arca, ele pregava. E ele era utilizado ali como um elemento humano, usado pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus aqui, para pregar para aqueles que se encontravam em pecado, para as pessoas desobedientes que não seguiam aquilo que o Senhor esperava. Então Noé estava sendo usado para pregar para os espíritos que se encontravam em prisão, para os espíritos que estavam em pecado na sua época. E Pedro não está dizendo que eles pregavam o que Jesus pregou lá em Hades. Nós vamos ver isso, nós vamos entender essa parte na qual Jesus desce em Hades, mas essa passagem não tem nada a ver com isso. Então Pedro ele diz para nós que enquanto Noé preparava a arca, ele pregava para esses espíritos que estavam em pecado, tá? Dessa forma, nós compreendemos que Pedro, no verso 19, ele não quis dizer que Jesus prega para os espíritos em prisão em Sheol, como os muitos sugerem, mas sim para aqueles espíritos desobedientes que se encontravam em pecado na época de Noé. Jesus, de fato, ele desce sim a Sheol, mas nós vamos ver aqui no próximo passo. Mas essa passagem em si de 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 20, não está relacionado com a ida de Jesus a Sheol, mas sim a Noé, a pregação de Noé para aqueles espíritos que se encontravam em pecado na sua época, tá? Então, ou seja, durante 100 anos, Jesus ele prega através de Noé o arrependimento. Porém, apenas 8 pessoas são salvas, tá? Que é sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Lá em Gênesis 7, nós encontramos essa verdade aí. E para nós esclarecermos aí a respeito sobre a ida de Jesus a Hades, nós veremos no terceiro passo que Jesus de fato foi a Sheol, que significa lugar de mortos, né? E para isso nós vamos nos basear, para poder entender essa questão de Sheol, nós vamos se basear em Efésios 4, 8, 10 e Lucas 16, 26, tá? E mais algumas citações aí que é fundamental para que nós consigamos entender essa revelação. Lá em Efésios 4, 8, 10 diz assim: por isso diz, subindo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, tá? Essas regiões inferiores da terra é sim Sheol ou Hades aí, como está no Novo Testamento, né, que foi escrito em grego. Então a palavra Hades em grego significa lugar de mortos, assim também como Sheol no hebraico significa lugar de mortos. Então é isso. Então essas regiões inferiores aí sim é Sheol. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo, que quando Jesus ele leva com ele o cativeiro, ele está se referindo
aos mortos que se encontravam presos lá em Hades, tá? Veja bem, a palavra Sheol, que nem eu disse aí, ela significa região de mortos ou mundo dos mortos. É importante nós sabermos que Sheol ou Hades não é Gena, tá? Que significa lago de fogo, o lugar da condenação eterna, e sim foi o lugar na qual aquelas pessoas que creram no Evangelho aguardavam a vinda de Cristo. De Cristo, quando Cristo, depois que ele é crucificado, ele morre, ele desce lá em Sheol e fala para aqueles que um dia havia sido lhe revelado que estava consumado. E aí ele leva com ele aquele cativeiro ali, aquelas pessoas que estavam presas. Veja bem, quando ele leva essas pessoas cativas, os cativos, leva cativo o cativeiro, ele leva essas pessoas, aqueles que creram, para o segundo céu, tá? Para a antessala da glória de Deus. Então, talvez você esteja se perguntando, então aqueles que morrem hoje, aqueles que creem, vivem de fato uma vida pro Evangelho ali, vive aquilo que Jesus nos ensinou e que a Bíblia nos ensina. Essa pessoa quando morre, então ela vai para Sheol aguardar a vinda de Cristo? Não. Essa pessoa, o cristão, quando ele morre, ele não vai mais para Sheol. Ele vai direto para o segundo céu, tá? Ele vai direto ali para a antessala da glória de Deus. Ou seja, um céu abaixo do altar. João ele nos revela que quando ele abre o quinto selo, lá em Apocalipse 6:9, ele vê debaixo do altar as almas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que elas deram. Então o que isso nos revela? Que hoje o cristão, quando ele morre, né, não vai mais para Sheol, ela vai direto para antessala da glória de Deus, para o segundo céu, tá? Um abaixo da glória de Deus. Então essas pessoas que morreram antes de Jesus vir, na primeira vinda, estavam em Sheol, estão na antessala da glória de Deus. E aqueles que creem no Evangelho hoje, até nos dias de hoje, desde a sua primeira vinda, também vão para a antessala da glória de Deus aguardar o juízo, o dia do juízo, o dia da segunda vinda, tá? Então nós vemos também que lá em Lucas 23, 42, 43, nós vamos ver que de fato a pessoa, quando ela morre, ela vai direto lá para o paraíso, né? Ela vai direto lá para o segundo céu. Que nessa passagem de Lucas 23, 42, nada mais é do que a conversa daqueles dois ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus. Mas especificamente o verso 42 e 43 é daquele ladrão que foi para o céu, tá? Então, veja bem, lá versos 42 diz assim, ó: e disse a Jesus, ladrão dizendo para o ladrão, falando para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43, e respondeu Jesus: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso, tá? O que é importante sabermos aí que os dois ladrões, ele acusa Jesus, fala que Jesus não é quem Jesus seria, e o outro defende a Jesus, né? Falando que Jesus, daquilo que ele estava passando, não merecia, né, estar ali e tal, que ele sim, ele e o outro tinha problemas, né? Mas Jesus não. E aí esse ladrão pede a misericórdia de Jesus e Jesus atende e dá essa confirmação para ele, falando que em verdade ele diria que hoje ele estaria com ele lá no paraíso. Sendo assim, o que nós tiramos de lição? O que nós compreendemos? Provavelmente esse ladrão ele não era batizado, tá? Então ele se arrependeu ali pela fé em Jesus, ele foi levado aos céus, né? Foi levado para o céu. Então, o que nós aprendemos? Que se batizar não é garantia de salvação. O que garante a salvação é a fé em Jesus, tá? Então, nós entendemos que hoje, até a segunda vinda de Jesus, tá? Até quando Jesus vir, nós precisamos viver de fato uma vida voltada para Ele. Até porque a gente não sabe quando Ele vem, se vem hoje, se vem amanhã, se vem daqui 100 anos, se vem daqui 1000 anos. Mas enquanto nós vivermos, nós precisamos de fato viver essa vida voltada para o Senhor, para que quando nós morrermos a gente não desça para a antessala da condenação, e sim para a antessala da glória de Deus. Porque os dois ladrões são dois exemplos que nós temos aí e que nos ensinam que um foi para a antessala da condenação
de Jena, né? E outro foi para a antessala da glória de Deus. Dessa forma, Paulo, em Efésios 8:10, ele está nos dizendo que Jesus, ele sim, foi para essas regiões inferiores aí da terra e cumpre as profecias. E aí ele leva com ele todos aqueles que o aguardavam, todos aqueles que estavam lá em Sheol. Sendo assim, aquele que sobe é o mesmo que desce às regiões inferiores, assim como Lucas nos descreve, tá? Essas regiões inferiores aí, Lucas, ele nos descreve assim, ó, 16:26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem o de lá para nós. Essa descrição de Lucas está na parábola ali do rico e do mendigo, em Lucas 16, dos 19 ao 31. Ele fala desse mendigo que se alimentava das migalhas do rico, até que um dia os dois morrem e eles vão para Sheol. Sendo em Sheol dividido, ele é dividido por duas partes, sendo a divisão um grande abismo, tá? Onde as pessoas ali aguardam ali a condenação eterna nos dias de hoje. Mas nesse momento aqui, a gente vê, se você ler a passagem inteira, que ainda Jesus não tinha levado eles. Então Lucas ele escreve essas duas condições para poder falar sobre o lado daqueles que aguardam na antessala da condenação eterna. Então, quando Lucas ele descreve essa parábola, você vai perceber que nesse local que há uma divisão, as pessoas elas se veem, tá? Contudo, elas não podem passar de um lado para o outro, nem do outro lado para cá, certo? Se você pegar aí em Lucas 16:24 e 25, você vê o rico clamando. Ele pede para Abraão para ter misericórdia dele. E ele pede para Abraão que pedisse para o Lázaro, né, que seria um mendigo aqui na terra, que molhasse a ponta do seu dedo e fosse ali refrescar a língua dele, porque onde ele estava em chama. E aí Abraão, ele é bem claro e ele fala assim: filho, lembra-te de que recebeu os teus bens em vida, e Lázaro igualmente, só que em mal. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Pesado, né, queridos? Contudo, é uma verdade que o Senhor nos está dizendo. Por fim, que nós concluímos disso tudo, tá? Que assim como nos dias de Noé, assim como Jesus pregou ao longo do Antigo e do Novo Testamento, através dos seus profetas, dos seus discípulos, até hoje ele continua usando aí de elementos humanos, de homens e de mulheres ao redor do mundo, para poder proclamar o Evangelho, e oferece a oportunidade de arrependimento para aqueles que creram. Durante 100 anos, durante 100 anos, Jesus ele pregou para os antediluvianos através de Noé. Sabe, durante a construção da arca, Jesus pregou durante 100 anos. Mas nós vimos que apenas 8 pessoas foram salvas. Veja que durante essa pré-vinda de Jesus, na primeira vinda, Jesus ele faz maravilha através de seus profetas. Sabe, ele usa dessas pessoas para poder revelar o Evangelho. E estes assim o creram, assim Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Jeremias, enfim, entre outros. Todos esses creram e aguardavam a sua vinda lá em Sheol, nesse lugar de mortos. Inclusive, aqueles que morreram no dilúvio também se encontravam ali. Certo? Então, ali eles estavam com qual que era o propósito? Aguardando a vinda de Jesus. Para quê? Para eles serem levados ao segundo céu, para serem levados para a glória de Deus. E ali eles aguardam hoje, sabe, a segunda vinda. Eles estão na antessala da glória de Deus, aguardando a segunda vinda de Jesus. Para quê? Para que se cumpre o plano eterno de Deus de estarmos com o Pai, como uma família, como filhos segundo a imagem de Deus, como nós citamos aqui no começo aí desse estudo, sabe? Assim como aqueles que hoje creem e vivem para a glória de Deus, esses estão predestinados para ir para esse local, para aguardarem a segunda vinda de Cristo.
para que no dia do juízo eles possam entrar com seus corpos glorificados no local onde está o próprio Deus. Assim também é importante nós citarmos e lembrarmos também que para aqueles que não creem, sabe, e tem uma vida voltada para o pecado, estão predestinados para a antessala da condenação eterna, para a antessala de Gênesis, do lago de fogo, do inferno, tá? Que é a antessala da condenação. Eis aí uma direção de Deus que nos diz que, lá em Apocalipse 22:15, que diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Portanto, amado, é chegada a hora que o Espírito e a noiva dizem vem, e quem quiser bebe da água da vida, que é Jesus, que é de graça, que todos têm acesso. Para quê? Para que no dia do juízo eles entram felizes pelas portas para entrar na árvore da vida, para entrar para Deus. E assim eu te digo, irmão. Tá aí uma direção de Deus para nossas vidas. Tá aí uma revelação de Deus para as nossas vidas, que de fato, assim como Jesus ele prega durante 100 anos para os antediluvianos, desde a sua segunda vinda ele tem usado aí pessoas para nos falar do Evangelho, para nos falar das maravilhas do Evangelho, para que todos tenham a oportunidade de estar junto com Deus no dia do juízo. E como nós vimos aí, aqueles que assim não fizerem, aqueles que não cumprir, aqueles que não seguir a cartilha na qual Jesus nos ensina, vão ficar de fora. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês possam usufruir aí desse entendimento, que essa palavra fixe no vosso coração e que isso seja uma verdade em nossas vidas e que os nossos olhos se abrem, que a nossa mente se abrem e que nós possamos estar sim voltado e vivendo de forma digna, de forma honesta, para a honra e glória do Senhor, para que nós não fiquemos de fora no dia do juízo. Amém, querido? Deus abençoe.